E bom, aí você vai para o Chelsea também, conquista títulos, tem uma carreira legal na Inglaterra, e aí decide voltar para o Fluminense, voltar para o Brasil. Como que foi essa escolha? Era uma coisa já muito pensada na sua cabeça de querer jogar? Não, na verdade foi assim, eu tinha 2 anos de contrato com o Chelsea, aí eu meus filhos mais velhos estavam com a mãe não queria morar aqui na Europa mais, voltou ao Brasil, e aí eu acabei ficando meio distante deles e isso começou a me complicar um pouco. E aí, por causa da escola, enfim. Aí eu decido voltar ao Brasil por isso, mas eu queria voltar ao Brasil e eu achava que tinha ali ainda mais 2 anos ali, no mínimo de alto nível. Então eu queria encontrar um clube que mexesse, que pelo menos desse as condições de poder ganhar, né? Poder ter título. E na verdade na época eu lembro que o Flamengo estava bem, o Palmeiras estava tentando ali montar um time, o Corinthians tinha ido com o Ronaldo na época, mas o Fluminense foi o que mais me chamou a atenção, primeiro pelo projeto da época, com a própria Unimed, depois o Muricy era uma referência, ou seja, o Muricy era um treinador vencedor, tinha ganho tudo no São Paulo, então falei, pô, se o Muricy porque o Muricy não ia dar bote errado, o Muricy não ia escolher um clube ou um time que ele não sentisse que não pudesse fazer alguma coisa importante. E depois os próprios jogadores que tinha, né? Fred, Conca, Mariano, você tinha um time novo também, tinha gente ali com muita qualidade. E a decisão foi um pouco uma mistura de tudo. E, na verdade, fui muito feliz, porque o Fluminense foi, pra mim, foi uma paixão diferente, porque foi no Brasil. Mas é o clube que eu adorei, fui muito feliz, joguei, foi bom pra caramba, E 2 títulos brasileiros, né? Marca Sim, muito. foi uma época, eu sempre falo que faltou essa geração do Fluminense, podia ter ganho uma Libertadores, porque a qualidade estava lá. Acho que teve alguns momentos ali que por uma razão ou outra não aconteceu, mas fico feliz que depois de tanto tempo o Fluminense voltou, ganhou a Libertadores. E ganhou. A gente tem aqui na matéria, sua matéria de capa na Placar, vi, vencerei, interrogação. E você venceu, de fato, 2 brasileiros, um carioca. E foi realmente um momento marcante para o clube. Igual você falou do Porto, do Barcelona, para o Fluminense também. O brasileiro de 2010, né? Foi depois de 20 e poucos anos. Né? Igual eu falei, eu tive sorte, pelo menos nos clubes mais marcantes para mim, que foi o Porto, o Fluminense e o Barcelona, que os títulos tiveram importância, assim. Todos os títulos têm importância, né? Óbvio. Sim. Mas em épocas que eu lembro de 2010 estava todo mundo eufórico, porque fazia muitos anos que não ganhava um brasileiro, então isso mexe com o torcedor, né? Então isso foi legal, como o Porto, como foi aqui. Então essa coisa com o torcedor, quando você tem a sorte de estar participando, estar jogando um time de marca história, faz história, eu acho que não tem preço. Você fez 7 gols pelo Fluminense, tem alguns gols bonitos contra o Vasco, me lembro de um gol de falta, mas eu acho que o lance mais bonito e marcante que o torcedor compartilha é um chapéu que você deu contra o Avaí, aquele foi maravilhoso, né? Na verdade foi um chute errado, não sei se foi do zagueiro ou do goleiro, que a bola era para ir para lá, ele chutou a bola em um foguete assim, aí o único jeito que eu tinha era de controlar ali, mas eu já tinha visto de relance o jogador que estava vindo. Na verdade, quando eu controlo, a minha primeira intenção era proteger o corpo, só que ela ficou boa e ele veio tão rápido que aí só afastei um pouco e deu o chapéu. É que ficou legal, porque foi no meio do campo, né? Então chama atenção. Ela tirou, penteou o cabelo. Passou daquela. Você tinha essa habilidade pro chapéu, né? A gente pega os seus lances de melhores momentos, você gostava, né? Não, é porque às vezes eu não era tão rápido, então eu tinha que buscar recurso. Né? É mais fácil. E você citou a questão da Libertadores, né? Naqueles anos o Fluminense foi eliminado pelo Libertad e no ano seguinte pelo Boca. Foram jogos que você não participou, né? Foi muito frustrante para você essa situação? Foi frustrante, eu acho que por isso que eu falei, não sei se mudaria ou não mudaria, mas eu acho que a gente nunca, depois teve uma época que o Fred também não jogou algum jogo, não estava bem, eu acho que a gente deu azar ali de alguns momentos importantes na Libertadores, que não aconteceu no Brasileiro. No Brasileiro não estava o outro, ou seja, de não estar todo mundo. Eu acho que a gente deu esse azar de não estar com os melhores jogadores em momentos importantes. Mas é futebol, isso acontece. Coisa que nessa época, nessa caminhada do Fluminense até a Libertadores, eu acompanhei bastante. O Fluminense chegou sempre com todo mundo bem, depois tinha uns moleques que estavam voando na frente. Enfim, são momentos, não adianta... E Deco, em relação à aposentadoria, né? Você nessa passagem pelo Fluminense já estava convivendo com problemas musculares e tal. Tem a famosa frase do Falcão, né? Que o jogador de futebol morre 2 vezes. Para você foi, de certa forma, realmente um luto assim? Foi porque eu lembro que eu peguei o avião, vim para Portugal, fiquei uns 5 dias em casa, tem casa no Porto, sem falar com ninguém. Porque na verdade era o futebol para mim não era, eu tinha contrato, para mim contrato não mudava nada. Eu sempre me movi pela paixão, por aquilo que eu gostava de fazer. Eu deixei contrato no Chelsea, eu ganhava 1/3 que ganhava no Brasil. Óbvio que o dinheiro para um jogador é importante porque vai vir no futuro, os filhos, enfim.
uma série de coisas. Mas eu me movia pela paixão, por sentir bem, por estar feliz, por querer jogar, por querer conquistar. Então, tipo, e o futebol naquele momento eu não estava conseguindo dar aquilo que eu achava que tinha que dar, ou seja, não adianta eu ter um contrato e não conseguir entregar, não conseguia me ver como um jogador que jogava um jogo e ficava 2 fora, eu não conseguia. Então, quando eu vi que fisicamente ia me custar um pouco, eu não achava justo continuar comigo, pra mim, né, óbvio, e também com o clube, enfim. Mas, e aí, foi difícil ali no momento? Não, foi depois... difícil e depois a vida segue, normal, não tem o que fazer, mudar o chip e fazer outras coisas. Sem negócio de jogar futebol, brinca com os amigos? Ou... Eu não tenho tido tempo aqui, porque aqui todo dia eu tenho aqui, tenho treino, tem sempre... Barcelona sempre é uma coisa atrás da outra, sempre tem um probleminha aqui ou outro, mas quando dá, é raro, não tem, nos últimos 2 anos não tem conseguido, não.